destacar a participação neste momento conosco do prefeito Saulo, que é o prefeito de Caçador e presidente da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, que muito bem representa o associativismo de todos os municípios catarinenses. Eu, essa semana ainda usei a expressão dos 296 chefes do Executivo, no esforço de mitigarmos essas ações para mitigarmos os efeitos da pandemia. Então, lá no dia 17 de março, nós fizemos um decreto que provocava o distanciamento social em todos os municípios catarinenses. Obviamente que muitas dúvidas surgiram, dúvidas das questões de competências, atividade legislativa relacionada a competências federais, estaduais e municipais, quando então ficou claro que nós estávamos, na verdade, legislando em relação à autoridade sanitária de Santa Catarina, e não assuntos específicos, como, por exemplo, competência legislativa para legislar sobre transportes, sobre educação no âmbito federal ou municipal, competência legislativa para transporte no âmbito municipal, estadual e federal. Não era esse o escopo da norma, e sim o uso das suas competências enquanto autoridade sanitária do Estado para a proteção de vidas. E isso nós fizemos desde o início, conciliando a atividade econômica com a proteção das vidas. Colhemos hoje, desta ação, lá do dia 17 de março, resultados extremamente positivos em Santa Catarina, nos distinguindo como um dos estados com a menor taxa de letalidade no Brasil e com números que destoam de alguns estados em razão da gravidade da situação nesses outros estados. Então, ações importantes tomadas na medida certa, no tempo certo, e nem por isso deixamos de manter a indústria funcionando. No dia 11 de abril, esse decreto de dia 17 de março foi o 509, no dia 11 de abril, o decreto 554, iniciamos as medidas de convívio seguro, ou seja, abertura gradual, a retomada da atividade econômica em alguns setores, sempre com orientações técnicas, sempre com medidas preventivas, preservando vidas e, obviamente, observando os critérios científicos, enfim, o que nos indicavam os estudos à época, de um inimigo que nós sabíamos que era invisível e não tínhamos noção real do impacto dele nas nossas comunidades. Hoje, então, dia 1º de junho, nós inauguramos uma nova fase dessa nossa batalha, dessa nossa guerra. Nós estamos vencendo essas ações contra o coronavírus, contra a Covid-19. Nosso processo de regionalização de medidas, decreto que assinaremos hoje, acompanha hoje aqui também o secretário de Estado da Saúde e também o Procurador-Geral de Justiça. Nós percebemos que, como a doença evoluiu de forma distinta em várias regiões do Estado, nós teríamos que partir para um momento, inaugurar uma nova fase de enfrentamento dessa doença, com ações regionalizadas. E isto não significa dizer que nós estamos colocando a responsabilidade única, exclusivamente, na mão de um prefeito. As ações serão monitoradas pelo governo de Santa Catarina, nós estaremos acompanhando em cada região do Estado tudo o que acontece, emitindo recomendações, e as intervenções daqui para frente serão tomadas por grupos de prefeituras, grupos de secretários de saúde, de forma regionalizada, coincidindo, então, com as regiões de saúde do Estado de Santa Catarina. Havendo, então, decisões que se baseiam em critérios técnicos e científicos, amparados aqui pelo Centro de Operações em Saúde de Santa Catarina. Basicamente, dentre outras ferramentas que serão entregues aos municípios, as decisões, as intervenções serão tomadas a partir de número de casos confirmados, como a gente vem acompanhando há bastante tempo, número de óbitos confirmados também para a Covid-19, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também a taxa de transmissão da doença no território catarinense. Essa taxa de transmissão é que nos dá um indicativo da velocidade da propagação do vírus e da doença e, obviamente, das suas consequências na comunidade de Santa Catarina. Esse novo momento do enfrentamento ao coronavírus em Santa Catarina, no dia 1º de junho, inaugura uma nova fase, de fato, como eu já citei, e o município, então, a autoridade sanitária,
ela é compartilhada entre o governo do Estado e as autoridades dos municípios. Os municípios vão deliberar sobre o funcionamento de atividades públicas e de atividades privadas na esfera da sua região, na sua área territorial, independentemente dessas atividades se darem por órgãos federais, estaduais ou municipais. A Secretaria de Estado da Saúde, então, define, através da sua atribuição, as regiões de saúde em Santa Catarina. Isso está previsto também no decreto. E haverá uma pactuação conjunta dos municípios em cada região da saúde, assim designada pela Secretaria de Estado da Saúde. Isso vai orientar ações, decisões, medidas e intervenções regionais para enfrentamento do Covid-19. Então, basicamente, resumindo essa nova forma de olhar regionalmente, tratar desigualmente os desiguais, nós temos ainda municípios que não apresentaram sequer um caso confirmado para a Covid-19 em Santa Catarina. Então, são regiões nas quais intervenções mais drásticas de isolamento social, intervenções de paralisação de atividades das mais diversas, como, por exemplo, até o transporte coletivo, podem destoar um pouco daquelas regiões em que nós apresentamos uma curva mais crescente, o número de óbitos, o número de casos confirmados estejam se elevando. Então, nessas regiões, o movimento deverá ser ao inverso. Ao invés de falarmos em liberações, nós vamos falar sempre em intervenções. A intervenção pode ser no sentido de restringir a atividade, ou pode ser no sentido de, eventualmente, permitir que se aconteça a atividade com regras de forma segura. Resumidamente, o que nós vamos assinar daqui a pouquinho, ele apresenta as seguintes possibilidades. Permanece suspenso, então, até o dia 2 de agosto, o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual de passageiros, público ou privado, bem como de veículos de fretamento para transporte de pessoas, excetuados os casos expressamente autorizados pelos secretários de Saúde e da Infraestrutura e Mobilidade. A partir de 8 de junho, a circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Essa deliberação acontece, como eu já citei, nos municípios apresentando ali uma série de critérios e verificando a possibilidade segura da retomada dessa atividade. Não significa a liberação automática e imediata a partir do dia 8 de junho no território catarinense. Não. Isto será deliberado, como nós mencionamos, pelas regiões de saúde, assim determinadas pelo Centro de Operações em Emergência de Saúde. Também a educação, até 2 de agosto, permanece suspensa as aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas à educação infantil, o ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico e ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo. É possível, a partir do dia 6 de julho, a deliberação de forma regionalizada e local, a partir de uma posição conjunta, de um ato conjunto do secretário da Saúde do Estado e do secretário da Educação, das aulas presenciais dos cursos superiores, por ato conjunto dessas duas autoridades. Então, o decreto ele suspende até 2 de agosto, mas, ao mesmo tempo, nas aulas presenciais dos cursos superiores, ele permite que, a partir de 6 de julho, possa haver a deliberação para a permissão, então, das aulas presenciais no ensino superior. Também fica livre para a deliberação das regiões as atividades presenciais em estágios obrigatórios e aulas práticas em laboratórios e cursos superiores. Então, a partir de 8 de junho, essa atividade, então, a próxima segunda-feira, já estariam permitidas, em tese, então, se houvesse alguma situação que contraindique em determinada região, essa decisão seria tomada, então, por região, para restringir essas atividades. No que diz respeito aos esportes, até 5 de julho, então, suspenso o calendário da FESPORT, bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada. Então, restringe-se aqui as atividades, o calendário oficial do Estado de Santa Catarina, que é um calendário da FESPORT, mas, ao mesmo tempo, as competições, enfim, estariam autorizadas. O que não está autorizado é exatamente o acesso público, ou seja, nós não poderemos ter a presença de público, então, a partir do dia 5 de julho, nesses eventos e competições. Shows e eventos até 5 de julho permanecem suspensos. Isso envolve atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, museus,
parques temáticos, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos que acarretam reunião de público. Então, é dessa forma que nós entendemos que as regras de convivência responsável com o coronavírus seguem valendo. Todas essas atividades, e aqui é importante que se diga, não é uma flexibilização, pelo contrário, nós podemos até ter, de acordo com os indicadores que nos apresentarem, as ferramentas que estão sendo utilizadas, as ferramentas epidemiológicas, nós podemos, inclusive, ter restrição mais intensa de atividades a partir da entrada do mês de junho, julho, agora chegando o frio, e de acordo com o comportamento do vírus no território catarinense. Se possível, isso a gente mantém, fique em casa, ou seja, segue valendo todas essas recomendações que nós sempre fizemos, preconizamos até hoje. Sai apenas para atividades indispensáveis, o uso de máscara continua sendo obrigatório, sempre a higiene de mãos, enfim, dos ambientes, respeitando as regras de distanciamento social. E, dessa forma, nós acreditamos que, como nós conseguimos vencer até aqui com a participação do cidadão, a participação de cada um de vocês que entendeu o recado do governo lá no dia 17 de março, quando no dia 15 identificamos o primeiro contágio comunitário em Santa Catarina, tomamos a medida certa no momento certo, colhemos hoje o resultado do esforço de cada cidadão. Eu quero, a partir desse anúncio, antes de assinar o decreto de um modo digital, em seguida, eu quero passar a palavra ao prefeito Saulo, nosso presidente da FECAM, e que tem sido um parceiro, toda a FECAM, todos os 295 municípios, sempre muito propensos à adesão dessas ações conjuntas com o governo, tem acompanhado algumas demonstrações, inclusive públicas, tanto do presidente Saulo, quanto o vice-presidente da FECAM também, toda a sua diretoria, e de alguns prefeitos, no sentido de entenderem que esse é o momento, de fato, de nós compartilharmos essas decisões para tratarmos de forma desigual cada região do Estado, na medida em que elas se desigualam nos números e nos resultados desse enfrentamento à Covid-19. Prefeito Saulo, fica à vontade para fazer uso da palavra. Governador, eu quero cumprimentar o governador, cumprimentar os secretários, cumprimentar a todos que nos veem. É um momento importante, sem dúvida alguma, onde que os municípios catarinenses sabem da dificuldade que nós temos com relação às informações. Nós queremos agradecer, governador, por o governo do Estado de Santa Catarina compartilhar todas as informações necessárias, informações importantes, para que os municípios possam ter, através dessas informações, dessas plataformas, sem dúvida alguma, informações importantes para que os municípios possam regrar, sem dúvida alguma, aí, todas as questões das atividades empresariais, e também, sem dúvida alguma, o isolamento social. É fundamental, é importante que essa ferramenta é uma plataforma, e toda plataforma ela precisa de ajuste, ela precisa ser calibrada. Nós temos Santa Catarina é um estado complexo, nós temos regiões metropolitanas aí com uma grande Florianópolis com mais de 1 milhão de habitantes, como também temos aí quase 100 municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, como nós temos municípios que não existe nenhum caso confirmado, e é necessário que a gente possa ter todas essas informações para que aí sim, junto com o governo do Estado de Santa Catarina, ter sempre, claro, lembrando que o Estado, o governo do Estado de Santa Catarina é a autoridade sanitária, é ele que coloca todas as questões das regras sanitárias, do regulamento sanitário, para que seja uma uniformidade em Santa Catarina nessas aplicações. Ferramentas importantes, que poderão auxiliar muito, compartilhando junto com o Estado de Santa Catarina e os municípios, tomar as decisões. A intenção do governo do Estado de Santa Catarina, nesse sentido, como é uma regra lógica e básica para Santa Catarina, mas em razão a qual, para que haja sempre um equilíbrio entre as atividades empresariais e a saúde, sempre protegendo as pessoas, mas dentro desse equilíbrio, em alguns locais, para que não haja tanta restrição. Então, ou seja, a partir do decreto do governador de Santa Catarina, que é a autoridade máxima em Santa Catarina nesse sentido, liberando a questão dos transportes coletivos urbanos e rural, os municípios aí na sua localidade, lembrando que os municípios eles não podem retirar as restrições da autoridade maior sanitária de Santa Catarina, mas eles poderão localmente, colocar mais restrições. Então a intenção
que nós possamos ter aí, junto com o governo do Estado de Santa Catarina, com essa ferramenta que vai ser ajustada, que está sendo trabalhada, que ela possa ser orientativa, não é impositiva, mas orientativa, sim, aos municípios, que muitos municípios catarinenses, governador, eles não têm ferramenta compatível e ágil para que possa buscar essas informações dentro dessa parametrização, que nós temos os dados que o senhor já colocou aí, e outros mais que poderão ser inseridos e construídos, a qual a todos os municípios catarinenses, junto à FECAM, junto às associações micro-regionais, junto ao COSEN, junto à CIR, junto, claro, e obviamente, sob o comando da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, poderemos aí sempre ampliar e ser dinâmico, nada estático, né? Principalmente para proteger o cidadão e dentro do equilíbrio, óbvio, claro, para que a gente possa ter as atividades empresariais, se em algum lugar onde há maior intensidade tem que ter maior isolamento, né, adequadamente, poderá ser local ou regional, dependendo da situação. E também lembrando que o governo do Estado de Santa Catarina é a autoridade máxima, no momento que assim o entender, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que possa haver um colapso, alguma coisa hospitalar, o governo do Estado também pode ampliar o isolamento, ou seja, determinar maior isolamento. Mas nós entendemos que essa ferramenta e que esse modelo possa ser ajustado localmente, sempre com a autoridade máxima de Santa Catarina, que é a Secretaria de Saúde, porque na sua maioria absoluta, governador, os nossos municípios pequenos, eles não têm uma infraestrutura. Alguns municípios já trabalham, governador, secretários, o senhor sabe muito bem, com algumas plataformas próprias, buscando esses índices, né, para que possam cuidar. Então, nós temos aí agora restrições que nós temos hoje com relação ao transporte, né? Temos aí a educação regular, falamos, né, e os eventos. Então, para nós é fundamental que também nós temos mais de 1.200.000 alunos, governador, em Santa Catarina, no ensino infantil, fundamental 1, 2, médio e superior, e é necessário também uma separação e uma estruturação dentro de regulamento sanitário, de protocolos, né, que dão tempo para que as pessoas possam se organizar e adequar, a gente possa totalmente e saber diferenciar, ou seja, é um ensino superior é completamente diferente, o ensino infantil, onde tem 7, 8, 10 crianças de 0 a 3 anos, utilizando o mesmo material pedagógico, no mesmo ambiente, entrando no momento de nosso clima com diversos poderão ressaltar em conjunto, sempre com as orientações da Secretaria de Estado de Santa Catarina de Saúde, né, junto com os municípios, que a gente possa atualizar e também poder fazer algumas ações sempre de equilíbrio entre a proteção à saúde, à vida e as atividades empresariais. Isso é o nosso principal objetivo, tá? E eu acho que essa construção é fundamental, é um modelo diferenciado, é um modelo regionalizado, é um modelo compartilhado entre o Estado e os municípios, que eu tenho certeza absoluta que nós temos, que isso poderá nos auxiliar muito nas tomadas de decisão, seja local, ou seja regional, ou seja, se assim entender o Estado, no âmbito estadual, para que possa ampliar ou diminuir as restrições do isolamento social com relação à pandemia. Que a gente, como o senhor falou também, que nós cidadãos temos a responsabilidade, sim. Não adianta o setor público fazer, seja a esfera federal, estadual, municipal, tá? Fazer todas as restrições, os cuidados, né? Criar as regras, os protocolos, se o cidadão não cuidar da higienização, se o cidadão não cuidar do distanciamento, se o cidadão não se prevenir, porque sabemos que 80% desses casos que são identificados, automaticamente será apenas um reflexo baixo, né, sem dúvida alguma, na questão da saúde. Mas desses 80%, 20% se precisarão de intervenção na saúde, e desses 20%, 5% terão aí, com certeza, pelos índices óbvios. Então, se não faz mal, mas alguém poderá sofrer muito. Estamos com um problema aqui na transmissão, prefeito.
Agradeço a... Nós não estamos recebendo bem o seu sinal, prefeito. Nós vamos dar continuidade. Eu vou lhe convidar a permanecer conosco. Permanecer conosco aqui durante a coletiva que segue na sequência. Hoje é dia da imprensa. Hoje é dia da imprensa, prefeito Saulo. Nós tivemos um problema com o seu sinal aqui. Nós vamos dar encaminhamento aqui. Nós estamos conseguindo ouvi-lo. E queria destacar aqui a participação da imprensa e da importância da imprensa em todos os momentos, desde o início da nossa travessia aqui nessa guerra, nesse combate à Covid-19. Quero enaltecer a participação de todos os veículos e também de todos os profissionais de imprensa, que com imparcialidade, ética, com conteúdos sempre elaborados a partir de fundamentos sólidos, nos trazem informação, nos trazem notícias que vão orientando a população. Em épocas de fake news, em épocas de disseminação em massa de notícias falsas por diversas pessoas, nada mais importante do que o papel da imprensa, do jornalismo profissional nos dias de hoje. Fica aqui, então, a nossa homenagem a toda a imprensa catarinense pela passagem do Dia da Imprensa. Eu quero agradecer ao prefeito pela sua intervenção, prefeito, dizer que, numa das suas falas, eu falo da uniformidade de ações no território catarinense. Eu penso que esse é realmente um momento importante para nós mantermos as ações uniformes, com orientações da Secretaria de Estado da Saúde para a tomada de decisões. Então, nesse momento, eu vou assinar o decreto. Convido o prefeito a continuar conosco aí também na coletiva de imprensa que nós teremos na sequência. E nessa coletiva de imprensa, o secretário de Estado, doutor André, estará nos falando sobre as ferramentas que também estão sendo colocadas à disposição dos municípios, como o banco de dados, o modelo epidemiológico, o sistema de leitos, acompanhamento de leitos, percentual de ocupações, o portal de transparência e a matriz também para avaliação dos riscos, a matriz de risco que será colocada à disposição dos municípios para a tomada de decisões. Então, muito importante agora na coletiva de imprensa, os senhores acompanharem, aqueles que nos acompanham aqui também nas redes sociais, acompanharem os órgãos de imprensa que vão estar repercutindo a partir do meio-dia de hoje, provavelmente, algumas rádios, inclusive, ao vivo, as informações que nós vamos discutir agora. Nesse momento, então, passo a assinar esse decreto e se torna, então, uma realidade a partir do dia 8 de junho, com a sua vigência, mas a importância de divulgá-lo, difundi-lo e publicar em Diário Oficial de hoje é porque as pessoas já podem começar a se preparar, os municípios já podem começar a se preparar, cada qual com as suas regiões de saúde, e dessa forma nós entendemos que foi o melhor caminho. Temos esse prazo aí para que todos se adequem a essa nova realidade, esse novo momento, essa nova fase que inauguramos aqui em Santa Catarina no enfrentamento à Covid-19. Tenham todos um bom dia e, na sequência, acompanhem também a nossa coletiva de imprensa. Obrigado.
Bom, então vamos iniciar, então? Todos preparados aí? Bom dia a todos vocês da imprensa que nos dão aí a graça da presença de vocês, presença física, né, em dias de isolamento. Reiterar aqui o meu respeito a todos os profissionais de imprensa, como citei agora. Hoje é o dia da imprensa, então espero que eu esteja certo, né? É isso, hoje é o dia da imprensa, né? A notícia que, pelo menos no meu calendário, e a gente sabe da importância, como eu torno a dizer, mais do que nunca, do jornalismo profissional, não daquele exercido sem controle, né, por qualquer pessoa, qualquer meio de que a tecnologia nos oportuniza hoje a falar, mas quando você tem veículos oficiais falando, quando você tem profissionais registrados num conselho, quando você tem pessoas vinculadas, de fato, a algum empreendimento que trabalha com comunicação, a gente percebe que a ética, né, e o jornalismo profissional vão ter um espaço muito mais importante, inclusive em épocas de pandemia, como nunca se teve antes, né, para levar a informação acertada, a informação precisa, e esse é o objetivo de vocês estarem hoje aqui, desse elo, né, de estabelecer com a população um meio de nos comunicarmos adequadamente, porque a atuação dos senhores pode, inclusive, nos ajudar a salvar vidas aqui, para que as pessoas levem, de fato, a sério essas medidas, que elas entendam que é conciliar economia, desenvolvimento econômico, retomada de atividades com orientações, com restrições, elas entendam os movimentos regionalizados, e o papel de vocês vai ser fundamental para que a gente atinja e continue atingindo os objetivos. Nós tomamos decisões aí desde o dia 17 de março, decisões duras, difíceis, para serem adotadas, e agora nós, em momento algum, vamos deixar isso só com os prefeitos. Nós vamos continuar acompanhando, mas temos que ter um olhar regionalizado. Não é mais possível nós continuarmos tratando com uma única canetada do governador o Estado inteiro, né, do mesmo jeito, com o mesmo peso para todas as regiões, se nós temos aí indicativos de situação grave em alguns municípios, né, ou de um agravamento da situação em alguns municípios, e indicativo de sequer um caso confirmado em outras regiões. Então, esse é o momento de inaugurarmos essa nova fase, e os senhores e as senhoras aqui terão um papel fundamental na participação desse processo de nos bem comunicarmos com a população de Santa Catarina. Nós vamos ficar à vontade para perguntas, o Procurador-Geral do Estado, doutor Alisson, também o secretário da Saúde, e o prefeito Saulo, que é o prefeito de Caçador, presidente da FECAM, da Federação Catarinense de Municípios, que é parceira do governo do Estado nessa ação, e nos ouve à distância e também poderá interagir com vocês, né, caso queiram dirigir alguma pergunta à Federação de Municípios. Fique à vontade, então. Bom dia a todos, Marina, NSC. Como vai funcionar a fiscalização em relação ao uso dessa ferramenta pelos municípios, principalmente em relação à liberação das ações, né? E a ferramenta é pública, a gente vai ter acesso ou ainda não? Obrigada. Bom dia a todos. Eu acho importante comentarmos, reafirmarmos que com as ações do Estado, nós tivemos uma disseminação desigual da doença pelo Estado de Santa Catarina. E, por conta disso, as intervenções, elas precisam ser compartilhadas. O que nós estamos propondo? Então, temos uma avaliação, uma matriz de avaliação de risco potencial regional. Ela vai mostrar como é que o desempenho e o monitoramento da região de saúde na contenção do avanço do Covid. Então, é como se nós estivéssemos apontando o risco e vamos colocar as sugestões, né? O Estado, ele mostra a região com risco e ele aponta o remédio a ser utilizado. A dose desse medicamento, ela fica, ou do remédio, ou as intervenções, ela fica a cargo do gestor municipal ou regionalizado. Porque a gente entende que cada região tem uma situação diferente, uma realidade diferente. Além disso, tem um pacote de ferramentas que está sendo disponibilizado para os municípios, para que eles possam, aqueles que já não têm os seus sistemas, porque muitos já têm sala de situação instituída, né? Inclusive estão utilizando para o enfrentamento. Então, o Estado está disponibilizando um pacote de ferramentas, que são seis mecanismos diferentes. Então, a gente vem com banco de dados, a gente vem com mapa de situação, um modelo epidemiológico, sistema de leito, uma frente de transparência, que, aliás, já está disponível para todos no nosso site Coronavírus,
e ainda uma matriz de apoio à tomada de decisão local. A grande parte dessas ferramentas, dessa disponibilização de dados, ela vai estar pública. Obviamente que algumas delas, como elas fazem parte de gestão, elas têm uma certa hierarquia de acesso. Agora, os dados eles precisam ser públicos para que todos possam utilizá-los, inclusive universidades locais e outras instituições que possam ajudar os prefeitos e as regiões a tomarem suas decisões. Que até complementar a pergunta da NSC, perdão, o seu nome é Marina. Marina, ela perguntou também a respeito da fiscalização, né, que eu acho que o secretário acabou não abordando. Então, Marina, na verdade, quando a gente capilariza essas ações e utiliza de forma regionalizada a tomada de decisões, eu entendo que a nossa possibilidade de fiscalização ela aumenta, porque nós contamos com a participação de todos os prefeitos e seus secretários municipais de saúde. Nós acreditamos que todos são pessoas que estão interessadas, de fato, né, em acompanhar, em continuar colhendo os bons resultados que essa ação, né, de governo tem trazido até o dia de hoje. Então, isso agora, de forma regionalizada, e a gente sempre fala que ninguém é melhor para saber da sua situação e da sua região do que a própria região, o prefeito, que tem o controle local. Além das ferramentas que a gente coloca à disposição, obviamente que o Estado vai estar acompanhando a tomada de decisões, né, de intervenções adequadas em cada região. E não só o Estado de Santa Catarina, como o próprio Ministério Público, enfim, tantos outros órgãos de controle, têm acesso à vigilância sanitária, porque, apesar vejam, como muda o foco agora. Se nós tivermos uma situação pontual em determinada empresa, em determinado empreendimento, tiver um risco altíssimo, enfim, a trabalhadores ou a qualquer movimento que não esteja de acordo com as normas preconizadas pelo Estado, o governo de Santa Catarina, através da sua vigilância sanitária, ainda continua exercendo a autoridade sanitária pontualmente naquelas regiões. O que a gente não entende como adequado hoje é uma norma geral, estabelecer um comportamento igual para todos, sem distinção. E, nesse sentido, para o governo de Santa Catarina estabelecer normas para municípios fica inadequado no processo legislativo. A norma é para o Estado. Então, a gente entende que a produção de decretos locais, de normas de restrição, até inclusive, ou de flexibilização, elas podem seguir as ações desses gestores municipais. Mas, de qualquer forma, todos nós sabemos, e ainda continua conosco, né, a decisão de fazer intervenções pontuais em regiões, até mesmo de formular formalmente recomendações para que sejam tomadas decisões no sentido do cuidado com as pessoas, cuidado com a vida, acima de qualquer coisa. Karina, NDTV, bom dia. Recentemente, numa reunião do governador com a FECAM e outros prefeitos, foi apresentado um modelo de regionalização por cores, onde cada região teria a sua cor e, conforme a cor, haveria essa flexibilização das atividades. Vai ser assim? Essa ferramenta prevê essa regionalização por cores, até para as pessoas saberem em que cor se enquadra o seu município? É exatamente isso. Essa questão do risco potencial regional, ele mostra uma classificação de leve até risco alto baseado numa cor, né? São 4 cores que foram decididas dessa forma, né? Obviamente que quando a gente coloca a cor no mapa, ela vai dizer que o nível de risco epidemiológico, sanitário daquela região, e ela já traz em si também a ferramenta, as sugestões de ações conforme a classificação do risco regional. Assim, é um mapa que vem com cores diferentes e que também vai ficar disponível e vai ser de consulta pública. Bom dia, Ana Cristina, da TV BV. Eu queria que explicasse um pouquinho melhor aquela decisão da educação, né, porque ficou ali suspenso até o dia 2 de agosto, as aulas presenciais, com uma exceção do ensino superior. Eu queria que explicasse um pouco melhor como que funcionou essa exceção, para deliberar essa exceção para o ensino superior, e se, por acaso, o campeonato catarinense, na questão do esporte, também entra na data do calendário da FESPORT, ou se vai ser tratado como um assunto à parte. Ana Cristina, o veículo? TVBV. TVBV. Ana Cristina, queres responder, Ana Cristina? Enfim, pode ficar à vontade. Eu acho que é o doutor Alisson, talvez, né? Na questão do detalhamento da norma. Isso funciona. Governador, Ana Cristina, na realidade é o seguinte, a regra geral é manter suspensos as aulas presenciais de todos os níveis de ensino, mas abrindo uma possibilidade para os cursos superiores
e sob a avaliação do secretário de Estado da Educação, em conjunto com o secretário de Estado da Saúde, para que essa retomada possa ser antecipada a partir do dia 6 de julho. Mas isso, claro, vai depender da evolução dos critérios epidemiológicos e sanitários. Mas esse é o cenário que nós verificamos para esse caso dos cursos superiores. Na verdade, a questão também do... Desculpa, posso complementar, né? Claro. A questão do... Está no decreto ali, dia 5 de julho, né, que ficou a questão dos campeonatos, da questão do esporte, né? Então, a partir do dia 5 de julho, ou momentos anteriores, se começa uma deliberação conforme o cenário epidemiológico, se será possível ou não, a partir daquela data, ter alguma ação diferente, né? A intervenção diferente, ou a manutenção ou a flexibilização. Mas o que está se abrindo é uma data para que haja uma deliberação. É importante isso, porque o mês de junho ele tende a trazer um cenário um pouquinho diferente, né? A gente precisa analisar de diversas formas o que pode ser ou não flexibilizado. Ana Vaz, do SBT. A minha pergunta é em relação à forma como os serviços possam vir a ser liberados pelas prefeituras. Se o Estado vai ter alguma intervenção nos critérios pelos quais as prefeituras, enfim, vão adotar para a liberação de tais serviços, ou se fica, de fato, somente a responsabilidade do prefeito, no caso dessa gestão, enfim. Todo o regramento da forma ele é feito pelo Estado. Então, no Centro de Operação de Emergência em Saúde, onde temos a Vigilância Sanitária Estadual e outros órgãos, determina como fazer, né, a forma. O quando fazer, aí é uma discussão de gestão e, no momento adequado, vai ser discutido. Mas toda forma de estruturação, de retomada, de critérios, o que precisa ser observado, isso sai do COI, sai da Secretaria de Estado da Saúde. E é importante complementar, secretário André, que essa nova fase a respeito da governança pública sobre as medidas de enfrentamento, que vai ser agora compartilhada com os municípios, um compartilhamento decisório, o papel do Estado é orientador e de monitoramento. E, claro, caberá aos municípios, nas suas respectivas regiões, decidir a respeito das intervenções necessárias. Então, esse é um elemento importante. E essa transição para esse compartilhamento decisório será gradual também, como vocês podem perceber pelo que o governador anunciou. As datas vão ocorrendo no decorrer do tempo, para que os prefeitos, os municípios e as suas regiões, e também o próprio COIS, porque a partir de agora o COIS emitirá protocolos sanitários a respeito das atividades, a fim de orientar a decisão de cada um dos municípios nas suas regiões. Esse é o cenário que se desenha daqui em diante nessa nova fase, que se trata de uma evolução dentro do Estado de Santa Catarina, que evidencia o quê? A cooperação entre o Estado e os municípios. Isso é fundamental, é isso que determina, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, dizendo que cabe ao Estado, aos municípios e também à União o dever de proteger as vidas e o dever de tomar todas as medidas necessárias para a proteção da saúde das pessoas. Então, dentro dessa lógica, que na realidade é a lógica que nós temos desde o início, no sentido de que as medidas restritivas possam ser tomadas pelos municípios, mas agora dentro desse compartilhamento, dessa ideia de uma cooperação mais acentuada e de intervenções regionalizadas. Só complementar, antes da Marina. Na verdade, nós temos, dito isso, eu acho que o doutor Alisson foi feliz quando fala que desde o início a gente assumiu essa lógica. O Estado faz uma norma geral para todo o território e, eventualmente, os municípios podem restringir, além do que o Estado já restringiu. Então, não houve, até hoje, eu acredito que não houve nenhum município restringindo atividades além do que, de fato, o Estado tenha restringido. Talvez é só questão de datas de liberações, que já houve alguma diferença. Nós tivemos algumas tentativas de municípios de flexibilizar as ações além daquilo que o Estado havia flexibilizado, com a derrubada, inclusive, dessas medidas tomadas nos municípios por ações judiciais, e isso alinhou exatamente aquilo que o doutor Alisson fala, que a norma geral do Estado ela tem que ser acatada
e podendo haver restrições maiores nos municípios. Essa lógica continua. Quando o Estado agora ele se obriga, então, a deixar de falar sobre algumas atividades, para que nas regiões a gente possa, então, ter medidas mais restritivas do que aquelas adotadas a partir, então, do dia 1º de junho, ou dia 8 de junho, na vigência do decreto, quando essas medidas, digamos assim, que liberam ou não trabalham mais sob a hipótese de determinada atividade, elas passam a ser de competência, então, dos municípios restringi-las ainda mais. Essa segue a mesma lógica jurídica desde o primeiro decreto do dia 17 de março. Então, não há nenhuma inovação aqui. O que estávamos acostumados é que o decreto do Estado ele sempre acabava regulando todas as atividades em todo o território catarinense. E agora nós vamos trabalhar com as normas sanitárias, continuando saindo pela Vigilância Sanitária do Estado, pelo COS, pela Secretaria de Estado da Saúde, mas as medidas mais restritivas, efetivamente, vocês vão passar a observar isso, serão adotadas em alguns municípios. Em alguns municípios, nos próximos dias, nós teremos que ter a continuidade de medidas mais restritivas. Não haverá liberação ampla e restrita dessas atividades para todas as regiões de Santa Catarina. Não é compatível com os números, inclusive, que nós estamos observando o seu crescimento. Então, agora nós vamos começar a observar medidas distintas em cada região do Estado. Vou pedir, se possível, um detalhamento desse mapa em relação às cores, quais são as cores, os níveis. E hoje essas 16 regiões estão como nesse mapa, né? São 16, eu acho, né? A divisão do Estado. Como que eles estão nesse momento? A questão da cor do mapa, a gente está ainda discutindo com o pessoal e validando, mas, a princípio, serão vermelho, laranja, amarelo e uma cor menos agressiva, um verde ou um azul, tá? As 16 regiões de saúde, elas já existem. Elas são uma lei estadual já antiga, de 2012. Então, são essas regiões que estão sendo olhadas para serem mapeadas, né? E tornadas com o diferencial de risco de cada uma, né? Então, essas regiões são bem claras. Isso é uma lei estadual de 2012, se eu não me engano, que criou as 16 regiões de saúde do Estado de Santa Catarina. Então, o mapa ele sai com 16 regiões em cores ou parecidas ou diferentes, conforme o seu risco sanitário. Queria saber se já existe alguma sinalização de uma reunião entre os prefeitos, né? Principalmente para a questão do transporte coletivo, já que está ali marcado para a semana que vem, como, por exemplo, a Grande Florianópolis engloba ali municípios diferentes. Então, se já existe uma programação específica para uma reunião para tratar especificamente desse assunto do transporte coletivo. Eu acredito que, a partir de hoje, esse tempo que nós temos, né, de uma semana para a adequação dos municípios para o novo decreto que passa a vigir dia 8. Então, os prefeitos, alguns já estão se mobilizando. Eu tenho referências de prefeitos da região do Oeste que já têm reunião marcada com data para essa semana, para a sua região, terça-feira ou quarta-feira, se não me falha a memória, para a tomada de decisão de forma regionalizada. Até quero abrir um espaço, ainda estamos com outros jornalistas aqui na fila, prefeito, para falar, mas se o senhor quiser fazer uma intervenção objetiva a respeito exatamente dessa questão, acho que seria muito relevante, prefeito Saulo, presidente da FECAM, comentar um pouco, então, sobre essa questão da programação, né? O que o senhor espera das reuniões que devem acontecer com os municípios para discutir setorialmente, o caso da Grande Florianópolis, o caso de diversas regiões de saúde de Santa Catarina, especialmente no que diz respeito ao transporte coletivo para os próximos dias. Governador, e a todos que nos ouvem, é muito claro e muito importante falar que, a partir do decreto do governo do Estado de Santa Catarina, liberando ou retirando as restrições com relação ao transporte urbano, rural, sem dúvida alguma, os municípios que fazem a regulação desse serviço, são eles que fazem a regularização e, automaticamente, a operacionalização do mesmo. Então, todos os municípios em si, ou localmente, né, ou regionalmente, nós temos 21 associações micro-regionais, e nós entendemos que a questão regional, ela envolve muito, principalmente pela questão da pandemia, né? Nós temos municípios muito próximos um ao outro, e a gente sabe muito bem que, às vezes, essa distância ela pode ter um impacto maior na questão do transporte coletivo. Mas os municípios, a partir da retirada das restrições do governo do Estado de Santa Catarina, ou seja, flexibilizando e fazendo que haja a volta desse transporte, que é muito importante, o transporte é muito importante, sem dúvida alguma, né?
dentro do regramento sanitário, que ora decretado pelo governo do Estado de Santa Catarina, pela autoridade de Santa Catarina, o regramento sanitário para toda Santa Catarina, os municípios poderão aí sim, automaticamente, atendendo aos regramentos sanitários e também dentro da sua política local, tendo que os seus índices de contaminação não sejam prejudiciais, que possam automaticamente estarem aptos a desenvolver automaticamente essa atividade importante. Lembrando que nós temos aí situações, por exemplo, na Grande Florianópolis, que tem um transporte metropolitano, de uma região maior, que envolve diversos municípios. E a maioria absoluta dos municípios catarinenses, nós temos o transporte urbano, né, o local, e o rural, que também serão adequados localmente ou regionalmente dentro dessa infraestrutura, dessa lógica e dessa adequação com relação aos índices de contaminação e que essas atividades empresariais, voltando, que são importantes dentro do equilíbrio, sem dúvida alguma, para que a gente possa, as atividades empresariais trabalharem, mas também com muito controle em alguns locais onde que a gente tenha dificuldade, né, desses números que poderão aí ampliar mais a pandemia no sentido, ou seja, a contaminação. Então, é um equilíbrio, como o próprio governador falou, local, ou seja, lembrando, o governador, o governo do Estado de Santa Catarina, ele faz essas restrições, fez restrições, retirando as restrições, agora cabe aos municípios, né, se assim querem ampliar as restrições. Mas nós entendemos que com esses índices, com essas plataformas que está sendo disponibilizado e que também os municípios já têm, localmente ou regionalmente poderão aí simplesmente operacionalizar normalmente ou, se necessário for, fazer restrição para que o transporte não retorne nesse momento em razão ao qual os índices, em razão ao qual a própria pandemia e a contaminação. Obrigado, prefeito. Antes da Ana Vaz, é isso? Obrigado, prefeito. Eu até quero destacar que nós temos transportes municipais, que na verdade são rodoviários, né? Então, quando a caracterização do transporte rodoviário é aquele que é rodovia, normalmente intermunicipal, que contempla a gente diz, ao lado da rodovia, a gente circula. Não é marginal, todas as rodovias são servidas de acostamento. Então, essa característica do transporte intermunicipal, muitas vezes ela se confunde com transportes, especialmente em regiões metropolitanas ou em municípios conurbados, onde um município se mistura com o outro, praticamente você não tem uma linha divisória, não tem locais ermos. O transporte rodoviário se confunde com o transporte local. Tanto se confunde que ele faz paradas, né? O transporte rodoviário, mas com paradas em diversos pontos. Então, há que se ter uma sensibilidade agora, porque o transporte rodoviário é de competência do Estado de Santa Catarina regular e o transporte coletivo urbano é dos municípios. Então, essa distinção, para que não se misture uma coisa da outra, porque, na prática, para a Covid-19, mesmo que seja um transporte rodoviário, ele vai estar nos parecendo, né, com um grau de risco idêntico ao transporte coletivo urbano. Então, nós vamos ter que ter essa sensibilidade, tratar coisas diferentes, de modo diferente, e por isso que a gente vai ter que inovar nessa pandemia. Tem muitas coisas que saem até da rotina normal legislativa, né? Nós vamos ter que, por isso a importância, vejam, se a competência era só do Estado, mas eles perpassam por vários municípios e com característica de transporte local, com parada de ônibus ao longo de rodovias, nós precisamos tratá-lo como transporte local, né? Então, vejam que a gente vai precisar realmente estar junto dos municípios para regulamentar essa ação em conjunto com as regiões. Por favor, Ana. Nesse assunto do transporte coletivo, minha pergunta é para o secretário. Diante dessa situação de que possivelmente muitos municípios adotem a retomada, então, do transporte coletivo nas cidades, um dado que me chamou a atenção em relação à prorrogação da vacinação contra a gripe, outro assunto, é justamente a cobertura vacinal dos motoristas de ônibus e dos cobradores, teoricamente muito baixo, relativamente muito baixo, ali cerca pouco mais de 30%. Em relação a isso, existe alguma atuação por parte da Secretaria para que aumente, de fato, essa cobertura, visando, inclusive, a retomada desse serviço, enfim, nesse sentido? O Estado recomenda a vacinação e a gente sabe que alguns índices precisam ser atingidos para que tenha efetividade. Lembrando que o ato, né, de vacinação ele também perpassa pela questão municipal. Então, as unidades básicas, a atenção primária, ela atua firmemente na prática da vacinação como ato, né? Obviamente, a gente precisa analisar
vários dados, a gente não está falando apenas de 3 ou 4 indicadores, são diversos indicadores. Entre eles, cobertura vacinal é importante, sim, para a gente definir localmente ou regionalmente que tipo de intervenção vai ser feita. Agora, é uma lembrança importante, nós temos falado todos os dias nas nossas falas, e nós precisamos aumentar essa cobertura vacinal, o Estado em todo como em geral, né? Hoje existe alguma região que estaria na linha vermelha, talvez a mais grave, né? Eu sei que não tem ainda cor, mas que a sugestão do Estado seria de não liberar ainda o transporte, eventos, aulas? Na verdade, a cor vermelha já está bem clara, é vermelho, laranja, amarelo e provavelmente azul, que é o menos grave. Nós temos hoje regiões no Estado em praticamente todas as cores, né? Como isso ainda está sendo discutido com a própria FECAM e os municípios, o mapa ele se torna público a partir do momento que todos tenham esse entendimento. Governador, se o senhor puder fazer as considerações finais, agradecemos os jornalistas. Quero agradecer a presença de todos os jornalistas aqui na Defesa Civil, agradecer as nossas intérpretes de Libras, que sempre nos auxiliam, o secretário da Saúde, secretário André, também o Procurador-Geral do Estado, doutor Alisson, e quero passar para considerações finais, prefeito, objetivamente, se o senhor quiser deixar também a sua fala aqui aos nossos jornalistas que nos acompanham. Governador e secretários e jornalistas, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, mas, acima de tudo, nós temos que ter ações compartilhadas entre o governo do Estado de Santa Catarina e os municípios. É fundamental que a gente esteja interligado nessa interlocução contínua. As ferramentas, as plataformas, devem ser feitos ajustes gradativos para que a gente possa ter ela com uma parametrização, né? Não impositiva, mas sim de uma forma clara, transparente, para que nós, os municípios, junto com o governo do Estado, com o regramento sanitário que o governo do Estado faz, a gente possa trabalhar de uma forma mais adequada. Eu acho que nessa conjuntura, nesse momento, nessa ação, é muito importante as ações compartilhadas entre o governo do Estado de Santa Catarina e os municípios para preservar a saúde das pessoas, sem dúvida alguma, né? Na filantrópica, ou seja, ela municipal ou privada, dentro de toda essa estrutura, e os municípios trabalham conjuntamente junto com essa situação para que a gente possa atender a população. Objetivamente é isso, agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado, prefeito. Eu quero, então, encerrar aqui, só lembrar aos jornalistas que nos acompanham aqui, talvez por via até de esclarecimentos ou abordagens futuras, e as competências dos entes públicos, o Estado brasileiro se divide assim, em 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, e essas competências elas continuam plenas naquilo em que a lei faculta aos municípios, né? Inclusive com o poder-dever, em alguns casos tendo que agir, e eu vou exemplificar aqui, uma defesa civil municipal pode interditar um prédio pertencente ao governo federal, né? Patrimônio federal. Então, vou dar um exemplo clássico, para depois a gente trazer isso para a área da saúde, para que fique muito claro. Eu tenho lá uma defesa civil no município lá do prefeito Saulo, lá de Caçador. Ele percebe que lá tem uma universidade federal instalada e que há um risco potencial para os alunos daquela universidade. A defesa civil municipal vai lá, faz uma vistoria com engenheiros, avalia o risco, interdita o estabelecimento. Então, é uma intervenção da autoridade local interferindo no órgão federal, né? Isso fica claro para os senhores. E a lógica é a mesma também na saúde e na vigilância epidemiológica. Então, essas autoridades sempre tiveram o poder, dever de agir, sempre tiveram. E agora, mais do que nunca, precisaram estar conosco também, utilizando-se desse poder, dever de agir da autoridade sanitária para a proteção de vidas e de pessoas. Eu acredito que o Estado fez o papel importante de balizar todas essas ações, de parar tudo na hora certa, de retomar as atividades com segurança, de estabelecer normativas. Esse era o nosso planejamento. Até ganharmos tempo, achatarmos a curva e estarmos, então, equipando as nossas unidades de terapia intensiva, aumentando o número delas, para que o Estado também possa entregar a última arma que nós temos contra a Covid-19, além do isolamento e do distanciamento, é exatamente a rede pública e privada estarem em condições de atender as pessoas e aí preservando as vidas de todos os cidadãos catarinenses. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima semana e até, então, o dia 8 de junho, né, quando, na prática, nós estaremos já colocando aí para funcionar essas deliberações de cada região. Muito obrigado.